Goldman, eu tenho o prazer de lhe comunicar que a criança nasceu forte e sadia. Hã? É uma linda menina. Eu não fui nem um pouco bem recebida quando eu nasci. Abraham Goldman, meu pai, nunca me perdoou por eu ter nascido mulher. Nem mesmo depois que a minha mãe deu à luz a mais 2 meninos. Ele era o segundo marido dela, que já tinha 2 filhas do primeiro casamento, as minhas irmãs Lena e Helena. A Lituânia, naquele ano de 1869, estava sob o domínio do Império Russo. Meu país era vítima de uma terrível exploração. E nós, judeus, éramos muito perseguidos. Passei minha infância no campo. E minha distração preferida era correr e brincar com Petruska, um pastorzinho que tocava flauta. De vez em quando ele me colocava nos ombros e saía correndo pelos campos. Foi com Petruska que eu aprendi a amar a liberdade. E foi com ele também que eu, ainda menina, senti as minhas primeiras sensações eróticas. Uma vez, nós vimos uma cena que me marcou para o resto da vida. Um soldado russo espancava um camponês que estava seminu. Seu corpo sangrava. E ele gritava, gritava. Durante muito tempo, aquela imagem tomou conta dos meus pesadelos. Então, não são só os judeus que são perseguidos. Por isso, o meu grande sonho era estudar. Mas eu confesso que a minha relação com a instituição escolar não foi nada agradável. Eu era uma ótima aluna, mas eu não suportava o autoritarismo dos professores. Muitas e muitas vezes eu me rebelei contra eles. Mas eu tive uma grande mestra, a minha professora de literatura. Uma vez, ela nos levou ao teatro para assistir uma ópera. Il Trovatore. Daquele dia em diante, eu comecei um verdadeiro caso de amor com a música. Essa professora me entusiasmou muito para eu prestar o exame para fazer o ensino médio. A prova era difícil, mas eu estudei dia e noite. Enfim, chegou o dia da prova e eu passei! Eu não acredito que eu estou vendo meu nome nessa lista, eu passei! Agora só falta pegar a carta de recomendação com o rabino da escola e pronto, eu estou no ensino médio, eu vou ser médica! Trata-se de uma menina de péssimo caráter, fadada a ser uma mulher imoral, não respeita os mais velhos e nem as autoridades. Com certeza vai acabar seus dias na forca por ameaça à sociedade. Rabino de merda! Com o assassinato do czar Alexandre II, subiu ao poder o czar Alexandre III. E esse empreendeu uma perseguição sem tréguas aos judeus lituanos. As casas eram invadidas, as lojas saqueadas, as igrejas destruídas. Então, meu pai achou melhor mudarmos para São Petersburgo. Minha família achou que lá na Rússia as coisas poderiam estar um pouco melhores. Mas a realidade se mostrou bem diferente. Os judeus estavam proibidos de trabalhar no serviço público e também nas comunidades rurais. Sobreviver era muito difícil. Então, eu comecei a trabalhar para ajudar a minha família. Eu arrumei um emprego numa oficina de costura. Mesmo assim, eu ainda consegui estudar por mais 6 meses. Graças a alguns colegas de escola, eu pude ler uns livros que eram proibidos pelo governo russo. 2 deles me marcaram para o resto da vida. Pais e Filhos, de Turgenev. Esse livro mostra uma filosofia que estava muito em voga entre os rebeldes russos, o niilismo. Um niilista é um homem que não se inclina a nenhuma autoridade, que não se rende a nenhum princípio, por muito que este seja reverenciado.
Que Fazer, de Chernyshevsky. Esse livro mostra uma personagem chamada Vera. Vera abandona sua família, forma sua própria cooperativa de costura e vai viver com um estudante de medicina sem dar satisfações a ninguém. Vera era uma niilista e ela me inspirou a eu viver a minha própria vida sem me preocupar com a sociedade. Quando mais tarde eu escrevi a minha biografia, eu a chamei assim: Vivendo a Minha Vida. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai queria me obrigar a casar. Nossas intermináveis discussões acabavam sempre muito mal. Numa delas, ele pegou minha gramática francesa, atirou na lareira e gritou: tudo que uma menina judia precisa saber é fazer peixes bem temperados, macarrões bem firmes e dar muitos filhos ao seu marido. Ah, é? Resolvi sair de casa. A minha irmã, Helena, estava se preparando para ir para a América, para se juntar com Lena, a mais velha, que já estava lá. Eu implorei para o meu pai deixar eu ir junto. Eu ameacei me atirar no rio Neva se ele não permitisse. Então, ele acabou consentindo. Eu tinha quase 16 anos e sonhava com a liberdade. E eu tinha certeza de que ela estaria lá, no novo mundo. Viajei cheia de esperanças. Quando eu vi o mar pela primeira vez, e lá no fundo a Estátua da Liberdade, eu senti que a minha vida iria mudar. Completamente. Mas quando chegamos em Rochester, Lena nos explicou que a situação dela e do marido era muito difícil. O que eles ganhavam mal chegava para os dois. Então, na mesma semana, eu arrumei um emprego numa fábrica de luvas. A disciplina da fábrica não tinha nada de democrática. Nós trabalhávamos 10 horas por dia e não podíamos conversar, muito menos cantar, coisa que na Rússia as costureiras costumavam fazer. Até para ir ao banheiro nós tínhamos que pedir permissão. E não podíamos demorar muito por lá, não. Aos domingos, eu frequentava um grupo de socialistas alemães. As reuniões não eram lá muito interessantes, mas serviam para eu fugir da dura rotina que eu vivia. Mas num desses domingos, veio uma socialista de Nova York, chamada Joanna Gray, nos falar sobre o processo contra os anarquistas presos em Chicago durante a greve de 1º de maio de 1886. Ela nos explicou com detalhes que a greve tinha sido deflagrada no país inteiro. Os operários reivindicavam a redução da jornada de trabalho de 10 para 8 horas. E Chicago era o centro do movimento. No dia 3 de maio, houve uma grande manifestação pacífica. Mas a polícia agiu com muita violência, atacando homens, mulheres e até mesmo crianças. No dia 4, houve nova manifestação e a polícia agiu com a mesma intensidade. Então, ninguém sabe explicar como uma bomba foi arremessada, ferindo algumas pessoas. Imediatamente foram criminalizados os 8 líderes do movimento. E sem nenhuma prova, nenhuma investigação, num processo apressado, todos eles foram condenados. 5 à forca, 2 à prisão perpétua e 1 a 15 anos de prisão. Quando Joana terminou seu relato, eu me senti completamente identificada com aqueles trabalhadores. Então, eles arriscavam sua vida por um ideal. Mas qual era esse ideal? Joana dizia que eles eram socialistas. Os jornais diziam que eles eram anarquistas. E eu me perguntava, o que é o anarquismo? O nosso grupo passou a assinar um jornal escrito em Nova York por um grande teórico chamado Zoran Most. Eu passei a ler os livros que o jornal indicava e a compreender que a luta contra a exploração capitalista não pode estar separada da luta contra o poder do Estado. Os anarquistas não lutam para tomar o poder, mas contra ele. Era isso que diferenciava o socialismo do anarquismo. Mas eu nem sempre podia comprar os livros que eu queria ler. O meu salário era de $10 por mês, dos quais 7 eu entregava a Lena para as despesas. Quando ela teve seu primeiro filho, eu decidi pedir um aumento. Na antessala do escritório do Sr. Garson, o nosso chefe,
havia uma mesinha com rosas da American Beauty. Eu adorava aquela loja. Mas o meu dinheiro não dava nem para comprar uma pétala daquelas flores. Entrei, expus minha situação e ele me disse: todos aqui estão muito contentes com o seu salário. Se você não está, é melhor pedir demissão. E depois eu não sei por que uma moça como você aí precisa de mais dinheiro. É claro que eu não fiquei nem mais um minuto naquela fábrica. Na mesma semana eu arrumei um outro emprego numa outra oficina de costura. E foi então que eu conheci Jacó Kessner. Ele era bonito, gostava de ler, de dançar. Começamos a sair juntos e meses depois ele me pediu em casamento. Eu resolvi aceitar, ele era uma ótima companhia. Além disso, meus pais tinham mudado para a América e morávamos numa casinha assim pequenininha, eu, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, Leno, marido, filho e Helena. As brigas eram constantes. Então eu me casei, em 1887, segundo os ritos judeus. Eu estava então com 18 anos. Na noite de núpcias, eu me deitei ao lado dele e... Jacó, 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 você está dormindo? É a nossa lua de mel, querido. O quê? Por que não me disse antes? Você é impotente? Jacó se submeteu a inúmeros tratamentos, mas nada resolveu. O pior é que ele deu para beber, para jogar, se desinteressou por tudo. E eu, além de sustentá-lo, ainda tinha que conviver com o ciúme doentio que ele sentia de mim. Resolvi me separar. Mas a minha separação não foi nada fácil. Os meus pais ficaram 20 anos sem falar comigo. E as vizinhas, então? Cada vez que eu passava, eles diziam: rameira, vagabunda, mulher sem moral. Para falar a verdade, a minha relação com a vizinhança já não ia bem mais ou menos um ano antes da minha separação. No dia 11 de novembro de 1886, 4 daqueles 5 anarquistas presos em Chicago iriam sendo enforcados. Eu estava inconsolável. Naquela noite, meu pai convidou umas vizinhas para jantar lá em casa. E uma delas, vendo a minha tristeza, teve o desplante de dizer: eu não sei por que tantos lamentos, eles são assassinos, são anarquistas, merecem a forca. Meu sangue subiu, eu não tive dúvida. Eu peguei uma jarrinha de água que estava em cima da mesa e dei um banho de água fria na cara dela. Fora! Fora daqui ou eu te mato! Eu sei que a situação estava insustentável para mim. Então, um belo dia, eu embalei minhas poucas roupas numa maleta, embrulhei minha máquina de costura e com $5 na bolsa, parti para Nova York. Eu cheguei num domingo, dia 15 de agosto de 1889. Aquele dia fazia um calor impressionante. Eu andei mais ou menos umas 3 horas até chegar na casa de uns tios que moravam lá. Mas assim que cheguei, eu percebi que a minha visita era uma surpresa bem desagradável. Eu me despedi imediatamente e andei outro tanto até achar a casa de um conhecido que frequentava as reuniões do nosso grupo. Naquela mesma noite, ele me levou ao Sachas Café, que era o ponto de encontro dos radicais da cidade. Mal entrei e senti que ali era o meu lugar. Eu tinha 20 anos e tive a certeza que uma nova vida começava. Eu fiz amigos imediatamente. O primeiro deles me encantou. Um jovem anarquista russo chamado Alexandre Berkman. As irmãs Ellen e Anna me ofereceram hospedagem. E eu fechei aquele domingo com chave de ouro, com Berkman me levando para assistir uma conferência de Johann Most. Desde que eu li aqueles jornais que ele publicava lá em Rochester, que eu tinha muita curiosidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas eu confesso que quando ele chegou, eu fiquei um pouco chocada. Seu rosto era coberto de cicatrizes e sua expressão era muito desagradável.
Mas quando ele começou a falar, eu fiquei hipnotizada. Ele tinha o poder da palavra. E através dela mostrava todo o seu poder de sedução. Ficamos amigos íntimos. Namorados mesmo. Nós íamos a festas, a bailes, a óperas. Uma vez, depois de uma audição de Carmen, eu lhe contei sobre a minha antiga professora e o quanto eu tinha ficado feliz quando ela nos levou para ver Il Trovatore. Quando eu terminei meu relato, ele me disse: eu nunca vi uma descrição mais bonita e mais apaixonada sobre as emoções de uma criança. Você tem um enorme talento e um dia se tornará uma grande oradora. Vamos trabalhar nisso e você vai me substituir quando não estiver mais aqui. Naquela noite eu dormi nas nuvens. Meses depois, ele me convidou para fazer uma turnê por Nova York. Pelos Estados Unidos, eu iria para Rochester, Buffalo e Cleveland. A minha missão era explicar aos trabalhadores de que era inútil eles pedirem a redução da jornada de trabalho de 10 para 8 horas. Eu devia dizer-lhe que aquilo era um paliativo, um ganho mesquinho, que não colocava o capitalismo em xeque e que os desviava da sua verdadeira luta. Decorei minha lição e parti, com o coração aos pulos. Em Rochester eu gaguejei um pouco. Em Buffalo eu falei um pouco melhor. Mas quando eu cheguei em Cleveland, as palavras saíram de mim com uma facilidade impressionante. Quando eu terminei minha palestra, um velho operário de cabelos brancos e mãos bem calejadas pediu a palavra. E o que faremos nós, os velhos? Temos que esperar o triunfo do anarquismo para termos 2 horas livres todo dia? Você acha que 2 horas livres para tomar ar puro, para ler um livro, é um ganho tão mesquinho assim? As palavras daquele homem me fizeram ver o quanto era falso o argumento de Most e como eu me encontrava numa situação mais falsa ainda, repetindo as palavras dele como um papagaio, sem ter pensado a respeito. Aquele homem me fez perceber que um corpo sem liberdade jamais poderá usufruir no prazer. Naquele momento eu descobri que o anarquismo não tem fórmula, nem receituário. Ele depende das necessidades de cada indivíduo e das circunstâncias de cada lugar. Eu não vi a hora de voltar a Nova York e contar a Most todas as minhas descobertas. Mas a reação dele não foi nada agradável. Considere-se uma traidora do movimento. Quem não está comigo está contra mim. Eu não podia mais ficar ao lado dele, apesar de reconhecer todo o amor que ele sentia por mim. A minha paixão por Alexandre Berkman, o meu Sacha, nasceu no dia que eu cheguei em Nova York e o vi naquele café. Quanto mais eu o conhecia, mais eu me apaixonava. Nós tínhamos tudo em comum. Ele também era judeu. Ele também tinha estudado na Rússia, ele também tinha sido influenciado pelo niilismo. Assim como eu, Sacha era o alvo preferido dos professores. Ele foi expulso do ginásio por ter escrito um panfleto com o seguinte título: Deus não existe. Em pouco tempo passamos a viver juntos. Não, mas dessa vez sem nenhum casamento. Muito pelo contrário, nós formamos uma comunidade. Morávamos eu, Sacha, uma prima dele chamada Ellen e um primo chamado Fédia. Sacha trabalhava numa fábrica de tabaco. Eu passei a costurar por conta própria. Eu vi que assim eu ganhava muito mais e não tinha que me submeter àquela disciplina da fábrica. Ellen também costurava e Fédia pintava quadros. Grande parte do nosso dinheiro era gasto com telas e tintas para a Fédia. E quando ele vendia um quadro, era uma verdadeira festa. Ele vinha com champanhe, bombons, presentes para todo mundo. Mas o Sacha ficava meio contrariado com isso. Tanta gente passando fome, tantos anarquistas precisando de dinheiro e você gastando dinheiro aí com essas futilidades. E Fédia lhe respondia: você não passa de um torturado, de um agoniado, de um fanático que só pensa em sofrer e se martirizar. Onde fica a beleza da vida? Onde fica o prazer de viver?
Eu achava que o Sasha tinha lá suas razões, mas eu apoiava a Fédia. Eu sempre achei que lutar pela liberdade e pelo socialismo não significa abrir mão do prazer e da alegria. De que adianta nós fazermos uma revolução se não pudermos dançar? O amor que Fédia sentia pela arte e por tudo que é belo me deixava completamente atraída. Uma vez, depois de posar nua para ele, nós fizemos amor. E desde então nos tornamos amantes. E eu, de repente, me vi amando a 2 homens ao mesmo tempo. Ambos me completavam. Quando eu fui contar a Sasha sobre o meu romance com Fédia, ele me deu a resposta mais maravilhosa que um homem pode dar a uma mulher. Emma, você deve ter toda a liberdade para amar. As coisas na Rússia estavam se radicalizando e nós achamos importante irmos para lá para fortalecermos o movimento operário. Mas para isso nós precisávamos de dinheiro. Vamos abrir uma casa de chá. No começo eles não concordaram muito, mas depois eu acabei convencendo os dois. Alugamos um salão e em pouco tempo a nossa casa de chá era um verdadeiro sucesso. Ninguém resistia aos meus doces e tortas. Nós já estávamos quase com dinheiro para partir quando um acontecimento mudou todos os nossos planos. Em Homestead, perto de Pittsburgh, estourou um verdadeiro conflito entre os trabalhadores da empresa Carnegie Steel e o seu gerente chamado Frick, que era um verdadeiro crápula. Tudo começou quando o Frick anunciou aos trabalhadores que iria reduzir 18% dos seus salários, alegando que a empresa estava em dificuldades. Os trabalhadores reagiram, entraram em greve e exigiram uma negociação. Mas Frick suspendeu todas as reuniões. Ele se recusava a ouvir o sindicato. Não contente com isso, ele mandou tapar a empresa com enormes tapumes de madeira, fazendo uma verdadeira barricada. No dia 6 de junho de 1892, a empresa iria reiniciar as suas atividades, pois Frick mandou vir de Nova York 300 policiais armados até os dentes. Foi uma verdadeira guerra. Os policiais atiraram durante 11 horas seguidas. Muitos e muitos inocentes foram mortos. Quando Sasha se inteirou dessas notícias pelos jornais, ele me disse: Emma, já não é mais tempo para palavras. É hora de agir. Eu concordei inteiramente com ele. Estava na hora de cometermos um atentado contra o Frick. Ele era o símbolo vivo do capitalismo e sua morte iria dar novo ânimo ao poder operário. Mas para isso, nós precisávamos sair de Nova York. O dono da casa de chá não acreditou quando eu tive que devolver as chaves. Eu disse que tinha uma irmã doente que precisava partir imediatamente. Então fomos para uma praia. E durante uma semana, Sasha fez experimentos para construir uma bomba, segundo a teoria Ciência da Guerra Revolucionária, um livro escrito por Most. Foi uma semana terrível. 1000 perguntas sem resposta vinham à minha cabeça. E se não der certo? E se alguém se ferir? E se Sasha se machucar? E se morrer algum inocente? Será que os fins justificam os meios? Naquela época eu achava que sim. Eu tinha certeza de que só a violência poderia acabar com o capitalismo. Anos mais tarde, quando estive na Rússia, em 1919, e presenciei as atrocidades que Lenin e Trotsky impingiram no povo russo, eu mudei radicalmente a minha opinião. Eu descobri que o meio utilizado acaba se tornando parte e parcela do propósito a ser alcançado. Mas naquela época eu não pensava assim. Eu sei dizer que depois de uma semana a bomba não explodiu. Ou a dinamite estava úmida, ou as instruções do livro estavam erradas. O fato é que nós tínhamos que mudar os nossos planos. Então nós pensamos em comprar um revólver. Sasha entraria na fábrica e atiraria em Frick. Mas todas as nossas economias tinham sido gastas com a confecção da bomba. Então, eu me lembrei de uma personagem do livro Crime e Castigo, de Dostoiévski, Sônia.
Sônia se prostitui para ajudar a sua família. Então eu pensei, se Sasha vai dar a sua vida pela revolução, por que eu não posso emprestar o meu corpo? Eu não tive dúvidas. Eu arrumei uma fina lingerie, um par de sapatos altos, e naquela mesma noite eu me juntei às prostitutas da Rua 14. A noite já estava terminando, eu estava muito decepcionada comigo mesma, quando apareceu um homem aparentando uns 60 anos. Eu tinha 23 naquela época. Ele me convidou para tomar uma cerveja e eu aceitei. E então ele me disse: você não tem futuro para essa profissão? Tá na cara que você é uma novata. Não tem garra, não provoca nenhuma excitação. Eu acho que você está fazendo isso aí só por necessidade. Mas, meu senhor, qual dessas moças não faz isso por necessidade? Eu fiquei com vontade de fazer um belo discurso para ele. Mas eu não podia deixar ele perceber que eu era Emma Goldman, a anarquista. Eu sei dizer que ele me deu $10 e me mandou de volta para casa. Meu último recurso foi escrever para minha irmã, dizer que eu estava doente e que precisava de dinheiro. Assim que o dinheiro chegou, Sasha partiu e eu e Fédia ficamos aguardando o desenrolar dos acontecimentos. No dia 23 de junho de 1892, Fédia invade meu quarto com um jornal nas mãos. A manchete dizia: um jovem rapaz chamado Alexandre Bergman, atira em Frick. O assassino é dominado pelos trabalhadores depois de uma luta desenfreada. Esse jornal está mentindo? Então Sasha fez isso pelos trabalhadores e eles o dominaram? Compramos todos os jornais do dia e todos diziam a mesma coisa. Mas o importante é que Sasha tinha agido. Frick não tinha morrido, mas certamente não iria durar muito tempo. Sasha foi condenado a 22 anos de prisão. Eu continuei em liberdade, mas fui vigiada e perseguida. Eu passei dias procurando um lugar para morar, porque o dono do lugar onde eu morava pediu as chaves. Até que um dia, eu estava passando numa rua não muito longe da Terceira Avenida, quando vi uma placa que dizia: alugam-se quartos. Fui e perguntei, eles cobravam $4 por mês e não pediam documentos. Eu aluguei um quarto imediatamente e fui me deitar cedo. Fazia dias que eu estava dormindo em bondes por não ter onde morar. Mas no meio da noite, batem na porta. Era um homem procurando por Elizabeth. Meu senhor, o senhor errou de quarto. Aqui não tem nenhuma Elizabeth. E daqui a pouco, bate outro homem procurando por Clotilde. E no dia seguinte, outro procurando por Rose. E outro procurando por Mildred. Então, eu percebi que eu estava morando num bordel. Aquelas moças não acreditavam que eu não estava lá para ganhar a vida. Eu logo me tornei amiga e confidente de muitas delas. E elas também me ajudavam, trazendo algumas costuras para eu ganhar algum dinheiro. A solidariedade delas me comovia. Foi um período muito tranquilo. Pena que durou pouco. Eu passei o inverno de 1893 lutando pela libertação de Sasha. Aquele ano ficou conhecido como o ano do Grande Pânico. Mais de 15 mil empresas americanas fecharam suas portas. Mais de 6 mil bancos. Muitos trabalhadores estavam em greve e muitos desempregados. Então, eu me dediquei a ajudar os desempregados e a falar aos que estavam em greve. Mas na Filadélfia eu fui presa, acusada de ter incitado os trabalhadores à violência, coisa que absolutamente eu não tinha feito. Fui submetida a um interrogatório. Não, senhor, eu não acredito em nenhum ser supremo. Não, senhor, eu não acredito em nenhum governo, pois todos eles são contra o povo. Por que não abandono o país? E para onde eu poderia ir? Em toda parte as leis são contra os pobres. E depois dizem que eu não posso ir para o céu.
tampouco me interessa ir para lá. Eu tenho certeza de que foram as minhas ideias e não as minhas ações que me levaram presa. Eu fiquei 1 ano na cadeia, o suficiente para perceber que as prisões não passam de verdadeiras fábricas de seres antissociais. Quando eu saí da prisão, eu voltei às minhas atividades anarquistas e passei a trabalhar como enfermeira. Foi então que eu reencontrei um anarquista austríaco de lindos olhos azuis, Ed Brad. Ed me fascinava por sua cultura. Ele falava francês e me ensinou a ler em francês, e através dele eu consegui ler os grandes clássicos da literatura, Voltaire, Racine, Molière. Além disso, ele cozinhava como ninguém. Ai, eu fiquei completamente apaixonada. Nosso relacionamento durou 7 anos. Ed me incentivou a eu ir a Viena para fazer um curso de enfermeira e de parteira. Fédia, que já estava com sua vida estabilizada, se entusiasmou com a ideia e ficou de me ajudar com $25 por mês. Eles acabaram me convencendo. Então eu parti, no outono de 1895. Eu desembarquei primeiro em Londres. Londres, naquela época, era conhecida como a pátria dos anarquistas. Todos os anarquistas que estavam com problemas em seus países migravam para lá. Eles fizeram uma pequena recepção para me receber. E foi nesse dia que eu conheci Louise Michel. Desde que eu tinha lido sobre a Comuna de Paris, que eu tinha muita curiosidade de conhecê-la. A besta selvagem, a virgem vermelha, como lhe chamavam os jornais, não passava de uma mulherzinha magra, de olhar muito jovial, apesar dos seus 65 anos de idade. Passamos a noite inteira conversando e ela me disse uma frase que eu jamais esqueci. Emma, todo poder é maldito. É por isso que eu sou anarquista. Emma, todo poder é maldito. É por isso que eu sou anarquista. Semanas depois, eu recebi uma carta de Kropotkin para ir visitá-lo. Ele era o meu teórico preferido. Quando eu cheguei na casa dele, ele pôs água para fazer um chá e foi me mostrar pequenos objetos de madeira que ele fazia com as próprias mãos. Um banquinho, uma estante, uma cadeira. Eu fiquei perplexa. Então aquele erudito, aquele homem de ciência, era também um artesão? E ele também me falou uma frase que eu jamais esqueci. O trabalho manual e o trabalho intelectual se completam. Londres estava uma delícia, mas eu tinha que partir. As minhas aulas iam começar no dia 1º de outubro. Eu desembarquei em Viena usando o sobrenome de Ed. Fui como senhora Emma Brad, porque os anarquistas eram muito perseguidos por lá. Mas a vida social de Viena me encantou. As óperas de Wagner, as peças de Ibsen. Mas o que mais me entusiasmou foram os escritos de Nietzsche. Eu devorei todos os seus livros. Eu fiquei tão encantada com tudo que eu tinha descoberto que eu escrevi longas cartas ao Ed para compartilhar esse tesouro com ele. Mas as respostas dele foram um pouco evasivas. Acho que ele não se entusiasmava com a nova arte. Um outro pensador que me entusiasmou foi Freud. Eu pude fazer um curso com ele. E através das ideias de Freud, eu percebi o quanto a repressão sexual afeta o comportamento humano. Eu passei a me conhecer melhor e a reconhecer as minhas próprias necessidades. Bem, eu sei dizer para vocês que eu voltei para casa em 1896, com 27 anos, com os diplomas de parteira e de enfermeira e com 2 malas bem cheias de livros e nenhuma roupa nova. Quando eu cheguei na América, o anarquismo estava em alta. Eu dava palestras e mais palestras. Minhas atividades eram intensas. Mas quanto mais a minha moral subia, mais a de Ed declinava. Ele criticava tudo que eu fazia. Eu acho que você faz essas palestras aí só pelos aplausos, pela glória. Você passou 1 ano em Viena para adquirir uma profissão e agora fica perdendo tempo com essas estúpidas reuniões? Eu não gostava nada disso. Um dia, nós fomos jantar na casa de uns amigos, quando saiu o assunto de Nietzsche. Então eu disse,
Para mim, Nietzsche é um poeta, é um inovador, um verdadeiro anarquista. E Ed me interrompeu dizendo, para mim esse Nietzsche não passa de um louco. E eu fiquei furiosa. Quando chegamos em casa, ele tentou me abraçar dizendo que não deveríamos brigar por causa de Nietzsche. Aí eu falei para ele tudo que estava atravessado na minha garganta. Não se trata de Nietzsche, mas de você. Sob o pretexto de um grande amor, você tem feito tudo para me aprisionar, para me acorrentar e tirar de mim as coisas mais importantes da minha vida. O movimento, os meus amigos, as minhas opiniões. Mas não pensa que vai me prender, não pensa que vai me amarrar. Eu não quero ser esposa, eu não quero ser mãe, eu quero ser livre, nem que para isso eu tenha que tirar você do meu coração. Eu era louca por ele, mas eu não podia deixar que meu amor falasse mais alto do que a minha obra. Em 1899, um amigo chamado Stone me ofereceu um dinheiro para eu voltar a Viena para fazer o curso de medicina. Eu estava prestes a partir quando recebi uma carta de Sasha dizendo que um companheiro de prisão iria construir um túnel para que ele fugisse. Nós já havíamos esgotado todas as possibilidades legais para tirá-lo da cadeia. Então eu achei melhor desistir da viagem. Mas todos me aconselharam a ir. Falaram que era melhor eu estar bem longe quando tudo acontecesse. Então eu parti, desembarquei em Londres e lá eu reencontrei um antigo amigo chamado Hipólito Ravel. Fomos juntos para Paris. Hipólito conhecia o que havia de melhor na cidade e falava francês como ninguém. Eu senti que o amor estava renascendo em mim. O nosso principal projeto na França era fazer um grande congresso que iria acontecer juntamente com a Exposição Universal de 1900. Paris estava disposta a receber milhares de pessoas do mundo inteiro. Achamos que era o momento ideal para realizarmos o nosso congresso. Mas numa manhã, Hipólito entra no meu quarto com uma notícia terrível. Emma, o túnel. O túnel foi descoberto. Berkman foi condenado a 1 ano de isolamento. Meu coração disparou. Eu nunca deveria ter partido. Eu abandonei Sasha sozinho quando mais ele precisava de mim. Eu precisava voltar imediatamente. Nada mais me prendia na França. Além disso, o nosso congresso não iria se realizar. As autoridades francesas proibiram a entrada de anarquistas durante a realização da Exposição Universal. Era um milagre que eu ainda não tivesse sido expulsa. De volta à América, dediquei-me a fazer palestras. Os temas que eu abordava, principalmente em relação à liberdade para os homossexuais, a prisão do casamento, o amor livre e o uso de métodos contraceptivos, eram considerados obscenos e subversivos. Minhas palavras não deixavam dúvidas de que a real libertação da mulher não vai começar nas urnas, muito menos nas leis, mas dentro de sua própria alma. O anarquismo não é uma teoria para ser aplicada num futuro distante, mas é um trabalho diário de libertação pessoal e de superação de todas as barreiras que separam artificialmente as pessoas. Minhas palavras eram muito bem recebidas, sobretudo entre os jovens, mas a imagem de Sasha encarcerado povoava minha noite de insônia e de pesadelos. Uma parte de mim estava presa, junto com ele. Numa de minhas palestras, um jovem rapaz chamado Niemann se aproximou de mim e pediu que eu lhe indicasse alguns livros. Ele então passou a frequentar uma ou outra das nossas reuniões. Agosto de 1901. Recebo uma carta de Sasha. A pena dele tinha sido comutada. Além disso, o novo diretor do presídio permitia que ele recebesse visitas. Ai, com o coração aos pulos eu fui visitá-lo. Fazia 9 anos que eu não o via. Mas, quando o guarda o trouxe, eu vi uma figura mais cinza do que seu uniforme.
aquele homem pálido e magro seria Sacha? Sacha. Fiquei esperando que ele falasse, mas ele não pronunciou uma palavra. Ele se contentou em me olhar como se quisesse mergulhar na minha alma. Eu fiquei à beira das lágrimas, muda também. Ficamos assim, em silêncio, quando o guarda gritou: "O tempo acabou!" Eu não sei como atravessei aquele portão, passei pelo corredor e me encontrei na rua. Foi uma experiência horrível. Você já imaginou ficar um ano isolado, sem conversar com ninguém? No dia seguinte, eu estava esperando um ônibus, quando passou um menino, um jornaleiro, gritando: "Extra, extra, extra! O presidente Maquila foi assassinado! Extra, extra!" Eu comprei o jornal, mas não pude lê-lo porque o bonde estava muito cheio. Mas todos só falavam no atirador. O nome dele era Czolgosz. Esse nome não me dizia nada. Mas a manchete do dia seguinte foi um choque para mim. O assassino do presidente Maquila é um anarquista. Ele afirma ter sido influenciado por Emma Goldman. A anarquista está sendo procurada. Eu abri o jornal e havia uma foto do rapaz. Era Niemann, o rapaz dos livros. Eu resolvi me entregar. Ninguém podia provar qualquer vínculo entre Niemann e eu. Eu me arrumei o melhor que pude e tomei o trem para Chicago. No trem só se falava do assassinato de Niemann, Czolgosz e de Emma Goldman. Essa Emma é bestial, é um monstro sedento de sangue, defende os homossexuais. Ele é a favor do amor livre. Dizem que não acredita em Deus. Eu fiquei com uma vontade de levantar e proclamar: "Senhoras e senhores, discípulos do bom Jesus, aqui está Emma Goldman em pessoa." Mas eu achei melhor eu ficar escondida atrás das cortinas do trem. Quando eu cheguei em Chicago, eu fiquei na casa de uns amigos que não eram anarquistas. A minha intenção era me entregar no dia seguinte, pois uma revista local me ofereceu $5.000 por uma entrevista exclusiva. E esse dinheiro seria mais que suficiente para eu poder pagar um bom advogado. Mas no meio da noite, bateram na porta. Eram 12 homens, chefiados por um outro que mais parecia um gigante. Emma Goldman? Não conhecer nenhum Emma Goldman, não. Mim ser empregada sueca. Aceita um chazinha? Eles revistaram a casa de cabo a rabo. Até que, enfim, uma hora, um oficial gritou: "Chefe, olha essa caneta!" Era uma caneta com meu nome gravado, eu tinha me esquecido dela. O meu teatro estava acabado. Eu fui presa e levada com muita violência. Eu fui interrogada durante 15 horas seguidas. E por mais que eu dissesse que eu não conhecia a Niemann, que eu tinha visto ele uma ou duas vezes, eles não queriam acreditar em mim. Disseram que eu era amante de um assassino. Falaram que eu estava com ele quando ele atirou. Disseram que se eu não confessasse, eu iria ter o mesmo fim do que aqueles porcos anarquistas de Chicago. Quebraram meus dentes. Mas 15 dias depois, eu fui libertada. Ninguém pôde provar qualquer vínculo entre Niemann e eu. Eu fiquei com as mãos amarradas. Czolgosz, Niemann, foi condenado à pena de morte na cadeira elétrica. E eu tive que ficar 5 anos na clandestinidade, longe do movimento anarquista. Mas foi um período importante para mim. Eu precisava rever as minhas ideias. Eu estava muito decepcionada com os anarquistas, porque nenhum deles quis me apoiar contra a luta da pena de morte impingida a Czolgosz. Por mais que ele fosse um louco, por mais que ele tivesse prejudicado o nosso movimento, eu não podia concordar com sua pena de morte. Eu adotei então o nome de Emma Smith e passei a trabalhar como enfermeira. 5 anos se passaram. Nós estamos em 1905 e eu estou numa praia com a minha sobrinha Estela. Foi então que eu fiquei sabendo que havia uma companhia de teatro russa
lá procurando um mês de se apresentar nos Estados Unidos. Então eu mandei um bilhete e convidei-os para vir ao nosso acampamento. E naquela mesma noite, sob a luz das estrelas, nós traçamos um plano para que eles pudessem fazer uma turnê pela América. E eu, de repente, me tornei intérprete e empresária da companhia de Alla Nazimova e Paul Orleneff. Alla era uma atriz inigualável. Ela representou as grandes mulheres do teatro, Lady Macbeth, as irmãs de Chekhov e a minha preferida, Nora, de Casa de Bonecas, do meu adorado Ibsen. Nossa turnê foi um verdadeiro sucesso. Eles ficaram tão agradecidos com o meu trabalho que quiseram me recompensar. Paul sabia que meu grande sonho era publicar uma revista. Então, ele fez uma sessão especial e me dedicou todo o dinheiro da bilheteria. Naquela noite choveu torrencialmente. Mesmo assim, a apresentação de Senhorita Júlia rendeu $250. E foi com esse dinheiro que eu coloquei meus planos em ação. O primeiro nome que eu pensei para minha revista era Caminho Livre, mas já havia uma publicação com esse nome. Então, numa manhã de inverno, eu estava passeando num carro aberto, quando observei pequenos pontos verdes de vegetação sobre os campos escuros. Aquele verde me deu a ideia da vida que brota do seio da terra. Era isso! A minha revista ia se chamar Mãe Terra. O título soava aos meus ouvidos como uma antiga melodia esquecida. O primeiro número saiu no dia 1º de março de 1906, com 64 páginas, um poema de Gorky, um texto de Turgenev e o meu primeiro artigo, A Tragédia da Emancipação da Mulher. No dia 18, eu recebo a notícia mais maravilhosa da minha vida. Sasha ia ser libertado. Com o coração aos pulos e um maço de flores na mão, eu fui esperá-lo na estação de Detroit. Enfim, o trem chegou. Mas dele desembarcou um homem mais branco que um lençol, com os óculos grossos e mal ajustados e com um imenso chapéu que lhe cobria todo o rosto. Eu, com um misto de terror e piedade, entreguei as flores em suas mãos e beijei suavemente os seus lábios. A nossa primeira noite não foi fácil. Ficamos deitados em silêncio. Eu, de vez em quando, tentava puxar alguma conversa, mas só me saíam assuntos banais. Depois de fumar muito, ele disse que precisava caminhar um pouco. Quando aquela porta se fechou, eu senti que a reabilitação de Sasha estava apenas começando. Eu passei semanas tentando arrumar uma forma de tirá-lo daquele torpor. Até que me ocorreu uma ideia. Dar-lhe a direção da revista. Eu acertei em cheio. Com Sasha à frente, Mãe Terra passou de 3.000 para 10.000 assinantes. A revista tomou corpo e se diferenciou de todas as outras publicações dos períodos. E o mais importante é que Sasha se reabilitou completamente. Mãe Terra, a sede era na minha casa e era o centro de encontro das feministas e dos intelectuais de Nova York. Dávamos muitas e muitas festas, regadas a bom vinho, boa comida e uma ótima música. Numa dessas festas, eu surpreendi a todos quando eu desci as escadas, fantasiada de freira. Foi em 1907, quando eu estava fazendo uma palestra em Chicago, que ele apareceu. Bem ritmo, figura exótica, cabelos negros encaracolados, mal lavados, os olhos profundos, castanhos, sonhadores. Bem, foi o primeiro homem que me amou como mulher. E eu senti por ele uma paixão violenta e infinita, como o mar. Agora. E eu estou planejando a orgia mais assombrosa da nossa vida.
Se penso nela por mais tempo, algo vai acontecer à minha caixa do tesouro. Ela vai ficar esfomeada. Cada nervo está tenso e a minha caixinha está quente, queimando, com o desejo de se esfregar em você para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Minhas montanhas gritam de prazer e o cérebro arde em chamas. Quero foder você. Bem, Rachel, você é meu tesouro precioso, minha alegria, o êxtase da minha vida. Mas ele foi o primeiro homem que colocou a minha coerência em xeque. O filho da puta era mulherengo e me fazia morrer de ciúmes. Amo você com uma loucura que não conhece limites, nem rivais, nem paciência, nem lógica. Qualquer coisa que afasta você de mim me deixa louca e torna a minha vida um perfeito inferno. Eu ficava furiosa comigo mesma, como não me abandonava a raiva e o ciúme. Eu era capaz de seguir bem como um cachorro quando ele perseguia outra mulher. Isso era exatamente o contrário das ideias sobre o amor livre que eu defendia com unhas e dentes. Meu trabalho e meus princípios nunca permitirão que eu faça algo de que me envergonhe diante de mim mesma. Devo permanecer forte, mesmo se destroçar meu coração, mas prefiro nunca mais vê-lo do que passar novamente pela experiência de ontem. Durante os 10 anos que passamos juntos, eu e Ben lutamos contra a censura que o Estado americano queria impor a todo custo. Em 1909, eu fui impedida de falar por mais de 10 vezes. Em 1912, quando eu estava fazendo uma palestra em San Diego, um grupo de homens armados arrastou Ben para um terreno baldio. Lá, eles o se viciaram, torceram seus testículos, fizeram com que ele cantasse o hino nacional e beijasse a bandeira americana. Escreveram com um cigarro aceso a sigla da nossa federação sindical, IWW, em suas nádegas. Depois, o deixaram lá e ele veio se arrastando até o hotel seminu. Essa e outras atitudes do Estado americano colocavam a democracia em xeque. Afinal de contas, a liberdade de expressão era real ou só estava escrita na Constituição? Quando estourou a guerra em 1914, as coisas se agravaram. A nossa campanha antimilitarista era condenada não só pelo governo, mas também por muitos liberais e até mesmo alguns anarquistas. Quando estoura a Revolução na Rússia em 1917, uma verdadeira onda patriótica e militarista envolve toda a América, que decide então entrar na guerra. O governo, então, fez uma verdadeira perseguição, uma caça aos anarquistas. E eu e Alexandre Berkman éramos seu principal alvo. Nós fomos colocados presos, acusados de sermos agentes secretos a serviço do governo alemão. Quando fomos soltos, 2 anos depois, a guerra já havia terminado, mas a perseguição aos anarquistas não. Para nós respondermos a uma série de acusações infundadas, nós somos convocados a comparecer perante o Tribunal de Justiça. Eu escrevi um panfleto e o li, um manifesto, e o li na frente dos juízes. Em dezembro de 1919, eu e Sasha e mais 251 pessoas acusadas de subversão fomos enfiados num velho barco militar e deportados para a Rússia. Ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Se o propósito desses autos é provar que eu cometi algum delito, algum ato antissocial ou reprovável, eu protesto pelo caráter secreto desse suposto processo e pelos métodos de terceira categoria que vocês empregaram. Se não me acusam de nada, como tenho todos os motivos para acreditar, eu protesto duplamente, pois está claro que tudo isso não passa de uma investigação de minhas opiniões sociais e políticas. Esse procedimento é absolutamente tirânico e oposto às garantias fundamentais de uma verdadeira democracia. Defendo, e sempre defenderei,
a ideia de que todo ser humano tem o direito de adotar ideias políticas e econômicas que lhe pareçam mais justas, sem sofrer qualquer tipo de perseguição de quem não pensa como ele. Nova York, 27 de outubro de 1919. Emma Goldman. Defendo e sempre defenderei a ideia de que todo ser humano tem o direito de adotar as ideias políticas e econômicas que lhe pareçam mais justas, sem sofrer qualquer tipo de perseguição de quem não pensa como ele. Ahora que voy volando con mi paloma, los pájaros van por el cielo a sonreír. Ya siento toda la tierra tiene el aroma de que ya no existe ningún país. Mirando por la ventana, todo se asoma. Invito a todo el pueblo se divertir. Soñemos que por las calles hay una ronda de gente que de la mano grita feliz. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Hay hombres que aunque no hablan un mismo idioma, unidos y en armonía quieren vivir. Hay otros que no soportan que una persona tenga todo el derecho de decidir. Vamos, subamos todos a la tribuna, que oigan que ahora yo quiero me autogerir. Nadie me representa, pero ni en broma. Vamos, un mundo libre, quiero vivir. Libertad.